Olá, professor! Como está a sua viagem pelo Novo Testamento? Eu sou o Lucas Gomes, professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical e quero lhe dar as boas-vindas e também agradecer por ter escolhido o meu canal para lhe ajudar a preparar as suas aulas. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você, caso haja alguma dúvida ou se quiser realizar algum comentário, você pode fazer abaixo. Até mesmo meu número do WhatsApp aparece aí na tela e também abaixo tem um link, você pode me chamar caso você queira um auxílio mais próximo. E também, se você se sentir à vontade, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos polarizar conhecimento. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho, tornar-se membro e se inscrever, que é o mais importante. Hoje nossa lição tem por título Entendendo o Novo Testamento. E como de costume, eu quero lhe fazer algumas perguntas e não se esqueça que elas serão respondidas durante a aula e também você poderá trabalhá-las em sala de aula com os seus alunos. A primeira é, você sabe o porquê de 4 evangelhos e não somente um? A segunda pergunta, se o evangelho é de Cristo, é correto dizer, abram a Bíblia no evangelho de Mateus? Bom, professor, se você quiser estudar um pouquinho mais e preparar as suas aulas, recebendo auxílio de outros professores, eu quero lhe convidar para fazer parte do grupo Sala dos Professores EBD no WhatsApp, onde semanalmente nós compartilhamos conteúdos acerca da lição e também discutimos alguns pontos. Eu tenho certeza que será importante para o seu crescimento espiritual e a organização das suas aulas. Você sabe que abaixo está o link com o meu número, você poderá me chamar e eu irei te adicionar ao grupo. Sem mais delongas, vamos mergulhar no Novo Testamento. E de acordo com F.F. Bruce, o Novo Testamento está para o Antigo, assim como o cumprimento está para a profecia. Ou seja, assim como a profecia não é nada sem o cumprimento, F.F. Bruce quer nos informar que existe uma dependência do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E isto porque, se nós terminarmos a leitura de Gênesis a Malaquias, muitas questões ficarão no ar, principalmente aquelas acerca do Messias. Mas quando nós nos deparamos com o texto do Novo Testamento, nós entendemos que a maior parte das profecias do Antigo Testamento já se cumpriram no Novo e muito especialmente no Messias. Logo, nós descobrimos o valor dessas duas partes da Bíblia, que foram escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Logo no primeiro tópico, professor, eu gostaria que você frisasse ou anotasse para levar aos seus alunos o entendimento do que o comentarista da lição quis dizer com inspirado por Deus e escrito por mãos humanas. Isto aqui quer nos informar que, embora os escritores do Novo Testamento tenham sido inspirados pelo Espírito Santo, isto quer dizer que a mensagem foi soprada pelo Espírito Santo neles, no coração, na mente, ou seja, eles foram motivados pelo Espírito Santo. Embora isto tenha acontecido, eles não perderam a consciência, eles não foram possuídos e ali começaram a escrever. Não, eram homens comuns, a qual o seu estilo, a sua personalidade, o conhecimento foi preservado e respeitado pelo Senhor. Eu vou explicar melhor. Se nós pegarmos um texto, e é claro, teríamos que pegar na língua original para ter essa percepção. Se nós pegarmos o texto escrito por Pedro nas suas epístolas e os textos escritos por Paulo nas suas cartas, nós iremos perceber uma considerável diferença, não só de estilo, de escrita, mas também no uso da língua, que era o grego na época. Pedro era um pescador e não frequentou as grandes escolas da época. Paulo, por sua vez, era um erudito naquela sociedade. Estudou aos pés de Gamaliel,
era fariseu e falava os principais idiomas da época. Além da língua materna, que era o hebraico, falava o grego e também o latim. Isso deu condições ao apóstolo Paulo de ir mais longe do que o apóstolo Pedro. É somente perceber o nível das pessoas que ambos tiveram condições de dialogar e levar o evangelho. Isso quer dizer que o Espírito Santo preservou o estilo de cada um, certo? Por isso que houve mãos humanas, mas a inspiração foi divina. A inspiração do texto pode ser entendida a partir do momento em que nenhum dos apóstolos se assentaram e disseram: vamos escrever o Novo Testamento. Isso não aconteceu nem mesmo com o Antigo. Assim como o Antigo Testamento, homens de Deus falaram inspirados pelo Senhor em diferentes épocas e em diferentes locais. Se nós observarmos de acordo à cronologia dos livros escritos para o Novo Testamento, nós iremos perceber que o apóstolo Paulo foi o primeiro a escrever e a contribuir com a igreja com os seus textos. Nem mesmo o Evangelho de Marcos, a qual se acredita que tenha sido o primeiro a ser escrito, ainda tinha sido escrito. E nós vamos perceber que mesmo Paulo não tendo sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus, não ter andado com ele, tudo que Paulo falou nas suas cartas, antes que os evangelhos fossem escritos, estava coerentemente ligado com a doutrina da igreja. Então, com isso, nós podemos perceber que houve a inspiração do Espírito, porque o mesmo Espírito usou homens diferentes, em locais diferentes, mas com uma única mensagem. Conforme vimos no primeiro tópico, a definição de evangelho quer dizer boas novas, e no grego se pronuncia evangelho. Embora tenhamos 4 evangelhos no Novo Testamento, não podemos dizer que as boas novas se concentram somente nestes 4 livros. Professor, desde Gênesis até o Apocalipse nós temos boas novas. A partir do momento em que o homem pecou e Deus se aproximou dele e disse que da mulher nasceria um menino que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o seu calcanhar, ali pela primeira vez o evangelho foi proferido pelo próprio Deus. Aquilo que na teologia é chamado de proto-evangelho. Então, boas novas nós temos em toda a Bíblia. A questão é que aqui, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a revelação deste evangelho, ou seja, a pessoa bendita de Jesus Cristo sendo apresentada, revelada, enquanto em outros livros era somente apontado, aqui nos evangelhos ele é revelado. Eu irei compartilhar com você agora um material e caso você queira tê-lo à sua disposição, pode me chamar no WhatsApp, lembrando que abaixo está o meu link. Então eu terei um imenso prazer em compartilhar com você este conteúdo. Bom, falando sobre a importância do estudo dos evangelhos, para que estudar os evangelhos? Primeiro, eles conferem sentido a todo o Novo Testamento, ou seja, se nós terminássemos Malaquias, o último dos profetas menores, já adentrássemos diretamente no livro de Atos dos Apóstolos, certamente nós teríamos muitos problemas. Ou seja, quem é este homem que aparece no capítulo 1 do livro de Atos, se despedindo de outros 11 homens e comissionando eles para uma grande obra? Que obra é essa? Que Jerusalém é essa? Então, os evangelhos eles servem de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Também eles conferem maior sentido às profecias do Antigo Testamento acerca de Cristo. Ou seja, é a partir dos evangelhos que nós entendemos que todas as profecias acerca do Cristo no Antigo Testamento foram cumpridas na pessoa bendita de Jesus. Também os evangelhos se tratam do testemunho escrito da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É a partir dos evangelhos
que nós entendemos como se deu a vida, como se deu a morte, como se deu a ressurreição do nosso Senhor. E também os evangelhos, eles apresentam o contexto da dominação romana. Isto, então, quer nos informar que os evangelhos, eles atuam de uma forma muito mais clara que até mesmo alguns livros no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a informação da dominação babilônica, da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, nós temos a informação da dominação dos persas, quando eles invadiram o Reino do Norte, mas nós não temos nos pormenores, pelo menos na Bíblia, como esses reinos operavam. Agora, os evangelhos nos mostram todo o pano de fundo do Império Romano. Ali nós temos a informação de como eles influenciavam a religião e tinham os líderes da religião, como fariseus, saduceus, na palma de suas mãos. Voltemos à tela, professor. Como você pode ver, Marcos foi o primeiro a usar o termo evangelho. E está em Marcos capítulo 1, versículo 1, ou seja, falar das boas novas. E dentre os evangelistas é aquele que mais faz referências às boas novas. Os evangelhos possuem um estilo literário maravilhoso. Ele é rico em parábolas, metáforas, canções, narrativas, profecias, diálogos e etc. Nós vamos encontrar algo próximo disso somente nos livros poéticos, mas no Novo Testamento, os evangelhos são muito ricos em informações literárias. Eu poderia aqui destacar, quando falamos de canções, o Evangelho de Lucas. Lucas parece ser o evangelho o mais musical, poderíamos assim dizer, né? O evangelho mais musical. Por quê? Nós temos o cântico de Zacarias, nós temos os anjos cantando, nós temos diversas pessoas ali louvando ao Senhor após a cura. Então, os evangelhos não é somente mensagens, pregações, mas como nós vimos aqui, muitas profecias ali também foram ditas pelo nosso Senhor Jesus, como por exemplo, um dos seus maiores sermões, no capítulo 24 do evangelho que escreveu Mateus. O idioma de todos eles é o grego. Houve a necessidade de se escrever no grego, porque era a língua popular da época. Se alguém queria alcançar o que estava do outro lado do Império Romano, falava o grego, então não fazia sentido algum escrever no latim, até porque era a língua da elite na época. Então, se quisessem alcançar as grandes massas, teriam que falar a língua das massas. Foi exatamente, professor, o que Martinho Lutero fez na Alemanha, em 1517. Martinho Lutero não foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão, mas ele foi o primeiro a ter como proposta traduzir as escrituras para a língua popular. Até então, as traduções que se tinha para o alemão e tantos outros idiomas eram feitas de forma literal e não alcançava as pessoas simples da sociedade. Martinho Lutero, então, resolveu trazer a língua na linguagem do povo, porque isso populariza o texto e traz aproximação. Se nós percebermos, então, o que ele fez foi exatamente o que os apóstolos fizeram. Eles poderiam ter escrito em latim, eles poderiam ter escrito no hebraico, uma vez com a proposta de propagar o evangelho de Cristo entre os judeus. Mas como a ideia era transpor barreiras, eles então escreveram no grego. Mas a grande pergunta que devemos fazer é: por que 4 evangelhos e não somente um? Antes de dar a resposta, eu quero lhe mostrar um gráfico. Este está disponível na internet para quem quiser. Então eu aproveitei esse material e o trouxe para a nossa aula. E seria muito importante também você mostrar aos seus alunos, porque quando nós resolvemos ler os evangelhos, nós ficamos um tanto confusos, porque nós não entendemos o motivo de o que aparece em Marcos aparecer em Mateus e se repetir em Lucas, às vezes em João.
parece que há uma certa repetição desnecessária. E essa confusão e esse sentimento de que aquilo não deveria estar ali porque já foi citado ali, na verdade parte de uma pessoa que não conhece a proposta do texto. Então eu quero aqui fazê-lo entender e te ajudar de uma forma simples a também levar isso para os seus alunos em sala de aula. Bom, no gráfico você pode ver os três primeiros evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. Esses três na teologia são chamados de evangelhos sinóticos. O que isso significa? Quer dizer que os três, ao testemunharem acerca de Cristo, imprimem o seu ponto de vista ou imprimem as suas impressões a partir do mesmo ponto de vista. É por isso que encontramos muito dos materiais de Marcos em Lucas, em Mateus e assim sucessivamente. João não é considerado um evangelho sinótico porque a proposta de João é outra. A proposta de João no seu evangelho é mais apologética. João escreve para defender a pessoa de Cristo. É por isso que ele já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, ali ele tem como proposta de defender e mostrar a divindade. Mas voltemos aos evangelhos sinóticos. Você pode perceber aí no gráfico que boa parte do material de Marcos está em Lucas. Por exemplo, aí 76% do material de Marcos é compartilhado com Lucas e Mateus. E Lucas recebe, então, 41% do material de Marcos e Mateus recebe 45% do material de Marcos. Ou seja, aqui se justifica a repetição de algumas histórias, de alguns sermões, de alguns milagres, ou seja, os três aqui estão relatando a partir do mesmo ponto de vista. É por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, algumas aparentes contradições. Eu digo aparentes contradições, como por exemplo, um narra Jesus saindo de Jericó e o outro narra Jesus entrando em Jericó. E nesse interim, um fala de 2 cegos e o outro fala de apenas um cego. Então, afinal, era 2 Jericós, era uma, era 2 cegos e um dos evangelistas resolve destacar somente um, ou eram 3? Então, essas confusões elas são resolvidas a partir do momento que nós entendemos que eles estão narrando muitas vezes o mesmo fato, mas a partir de um prisma diferente. Então, um dá ênfase em uma coisa, outro dá ênfase em outra, certo? A gente deixa para outro vídeo essa questão aqui, mas ela é muito simples de resolver, senão a nossa aula vai ficar muito comprida e o objetivo não é esse. 35% é exclusivo só de Lucas. Então, 35% de tudo que está no Evangelho de Lucas é só dele. 20% do que está em Mateus é só dele. E 3% do que está em Marcos é só dele. Observe que é uma taxa muito pequena, mas Marcos também é o menor dos evangelhos, com apenas 16 capítulos, se agora não me foge a lembrança. Bom, então aqui nós vimos que de Lucas, pelo menos aí 23 a 25% do conteúdo é compartilhado diretamente com Mateus. Mas vamos agora à resposta do porquê 4 evangelhos. A questão é que cada um deles possui uma proposta de público. A intenção é a mesma: propagar o evangelho, falar de Jesus, demonstrar o seu ministério, sua obra, morte e ressurreição. Mas cada um deles tem uma proposta de público diferente. Mateus escreveu para os judeus, Lucas para os gregos, Marcos para os romanos e João escreve de uma forma geral para a igreja, certo? Como eu disse aqui, defendendo a pessoa de Cristo, a sua divindade e a sua humanidade. Quando Mateus escreve para os judeus, ele então, conhecedor das necessidades desse público e querendo deixar a leitura agradável,
ele então começa com a genealogia de Jesus Cristo, algo que importava muito aos judeus, conhecer a família para que então a pessoa fosse recebida, aceita. Então Mateus apresenta a família de Jesus. E dentre outras particularidades, como no Evangelho, Mateus não usa a frase reino de Deus, ele usa a frase reino dos céus, porque os judeus não ousavam pronunciar o nome de Deus em vão. É Mateus que não quer fazer isso? Não. É que ele não quer que seus leitores, ao verem no texto o nome de Deus, o rejeite. Então é por isso que ele usa a expressão reino dos céus. Lucas escreve para os gregos e ele então vai detalhar todos os milagres que Jesus ali realizou, e Lucas, ele então tem a proposta de apresentar Jesus, a que tudo indica, a um grego chamado Teófilo. E não só o Evangelho, mas também o livro de Atos dos Apóstolos é escrito para este homem, muito provavelmente um recém-convertido. Então Lucas escreve para ele também com a finalidade de alcançar os gregos. Marcos escreve para os romanos, e como os romanos eram mais dinâmicos, eram da ação e amavam os seus heróis, Marcos tem como proposta apresentar Jesus, então, como um herói, um homem que está em ação todo o tempo. É por isso que nós vamos encontrar muitas vezes Marcos dizendo, e logo ali, ou seja, usando uma expressão que coloca Jesus em movimento. E ele vai mostrar Jesus de uma forma muito dinâmica, um ministério muito agitado. Jesus entrando, saindo de cidades. E Marcos é detalhista nessa questão. Quando observe, se ele coloca Jesus chegando num lugar, ainda que seja um capítulo depois ou vários versículos depois, ele apresenta Jesus saindo dali. Então ele sempre colocando Jesus em movimento para que a leitura fosse agradável. Como os romanos eram dinâmicos, não adiantaria nada Marcos escrever da forma que Mateus escreveu, falando de genealogia, isso não interessaria os romanos. Então Marcos ele é mais breve, mais objetivo, e por isso ele escreve somente 16 capítulos. Embora tenhamos 4 evangelhos, não se trata de 4 evangelhos, se trata de 4 perspectivas do ministério de Jesus. Se trata de 4 propostas de pregação do evangelho de Jesus, porque o evangelho mesmo é um só. Quando eu era adolescente, começou um movimento no Brasil, a qual dizia, entre os pregadores, claro, que você não poderia falar Evangelho de Mateus. Numa pregação, por exemplo, você pedia aos irmãos, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus. Sempre teria alguém julgando-se teólogo para te corrigir na mesma hora, dizendo assim, o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus Cristo. Mas nós encontramos o próprio apóstolo Paulo, e por 2 vezes só em Romanos, dizendo o meu Evangelho. Com isso, Paulo não queria dizer que ele era o autor do Evangelho, mas ele queria dizer que ele era o pregador do Evangelho. Ele foi chamado para pregar o Evangelho. Então não há problema algum em hoje nós falarmos Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, até porque nós entendemos que esses homens foram os escritores, os propagadores do Evangelho. E, de fato, ele é de Jesus Cristo. E falando nessa questão de quantidade de evangelhos, nós podemos encontrar na Bíblia várias expressões desses, tá? Não quer dizer que a Bíblia apresenta vários tipos, mas sim expressões diferentes de um mesmo evangelho. Aí na tela você pode conferir Mateus 4:23, nós temos o Evangelho do Reino, Marcos capítulo 1, versículo 14, Evangelho de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, Evangelho da Graça, 1 Coríntios 9:12, Evangelho de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Evangelho da Glória de Cristo, aos Gálatas 2:7, Evangelho da Incircuncisão, aos Efésios 1:13, Evangelho da vossa salvação, aos Efésios 6:15, Evangelho da paz, e no Apocalipse capítulo 14, versículo 6, Evangelho eterno. Todos estes aqui falam de uma expressão de um mesmo evangelho. Então nós não temos aqui um multi-evangelho, certo? Para todo tipo de gosto, como hoje alguns acreditam. O evangelho é um só e ele nós encontramos nas Escrituras. Mas agora, professor, façamos
outro ponto da nossa lição é a respeito do tópico 2, o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E dentre muitas coisas que você já sabe, eu quero aqui somente acrescentar e te chamar a atenção. Duas coisas. A primeira é que, segundo Justo Gonzalez, um outro nome que este livro poderia receber seria Atos do Espírito Santo. Claro que nós entendemos a proposta de Lucas e nós jamais iríamos mexer nisso ao colocar o nome Atos dos Apóstolos, é porque ele quer mostrar as ações dos apóstolos, ou seja, dando continuidade àquilo que Cristo primeiramente começou. Mas Justo Gonzalez chama a atenção a própria proposta de Lucas também em Atos, que é mostrar o quê? O Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos e na igreja. Essa é a primeira informação. A segunda que eu gostaria de te passar, além de tudo que você já sabe acerca de Atos dos Apóstolos, é que a intenção de Lucas em mostrar a ação do Espírito Santo não concentra-se somente neste livro. Mas desde o Evangelho, Lucas já mostra uma grande inclinação às ações do Espírito Santo. Se não perceba, Lucas mostra Simeão revelando que foi avisado pelo Espírito Santo de que não morreria sem antes ver a salvação do Senhor. Então, Lucas já mostra ali uma ação do Espírito Santo. Lucas também mostra as últimas instruções de Jesus, dizendo a seus discípulos, lá no capítulo 24, no versículo 49, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, já desde o Evangelho, Lucas vem mostrando as ações do Espírito Santo. Então, ele revela o amor de Deus nos Evangelhos, na pessoa bendita de Jesus Cristo, encarnada, e as ações do Espírito Santo. Logo, Lucas está evidenciando as ações da Trindade. Agora, no terceiro tópico, nós iremos falar sobre as epístolas. E eu quero compartilhar com você, professor, um material que poderá ser usado em sua sala de aula. Todos os slides que aqui mostrei, bem como os que virão, estão à sua disposição. É só me chamar no WhatsApp e eu enviarei todos gratuitamente para você. Bom, a respeito das epístolas, a primeira consideração que podemos aqui fazer é que as epístolas do apóstolo Paulo, eu estou aqui rodeado de tanto esboço, tanta anotação, que às vezes a gente acaba se perdendo. Mas as epístolas do apóstolo Paulo, quando as encontramos na Bíblia, começam logo após o livro de Atos dos Apóstolos. E elas estão organizadas de acordo com o cânon das Sagradas Escrituras, conforme você pode ver aí na tela. E a primeira carta do apóstolo Paulo é aos Romanos, no Novo Testamento, seguida de 1 Coríntios, e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, até Filemão. Essa ordem aqui, ela não está de acordo com a cronologia. Romanos não foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Mas a proposta do cânon aqui, ao organizar a escrita de Paulo, é por ordem de conteúdo, é por ordem de volume. Ou seja, Romanos é a maior carta escrita pelo apóstolo Paulo. Pode conferir aí na sua Bíblia, seguida de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Uma ou outra carta aqui no meio vai ser maior que a que vem logo após, mas a proposta aqui da organização do Novo Testamento é colocá-las por ordem de tamanho, certo? Outra curiosidade, embora Romanos seja a maior carta do apóstolo Paulo, o maior livro do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Então, se tratando assim de unidade, né, de material escrito, de livro, vamos assim, apresentado, Lucas foi o que mais escreveu, porque Atos dos Apóstolos é o maior livro do Novo Testamento. E aí, claro, se a gente for juntar todas as obras, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, ele é responsável aí por escrever quase todo o Novo Testamento. A segunda maneira que nós podemos organizar as epístolas do apóstolo Paulo
é em ordem cronológica, como aqui citei, que na nossa Bíblia não está. E de acordo a cronologia da escrita, a primeira carta que hoje se tem um entendimento que Paulo escreveu foi aos Gálatas, seguida de 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e por último Romanos. Depois nós temos as epístolas da prisão, ou seja, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, Paulo escreveu enquanto estava encarcerado, muito provavelmente em sua prisão romana. Paulo passou por muitas, então não é tão fácil assim identificar em qual delas Paulo estava, mas esse conjunto de 4 cartas Paulo escreveu enquanto estava preso. Ele mesmo, no texto, fala das suas prisões. Por último, nós temos as epístolas pastorais, compondo aí o último grupo, e são elas 1 Timóteo, e 2 Timóteo e Tito. Qual é a diferença dessas epístolas? Por exemplo, as cartas aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Romanos, Paulo está escrevendo diretamente para a igreja e muitas vezes resolvendo conflitos dessas igrejas. Nas epístolas da prisão, Paulo ele tem um tom mais encorajador para aqueles que estão do lado de fora, porque a sua proposta é animar, não é mostrar que ele está passando por algum abatimento espiritual por estar preso, mas muito pelo contrário. Paulo deixa muito claro nessas epístolas que a sua prisão e muito contribuíram para o avanço do evangelho. E por último, as epístolas pastorais, elas são também peculiares e possuem as suas especificidades, porque nas demais, Paulo escreve à igreja, tratando problemas da igreja. Nas epístolas pastorais, o apóstolo escreve aos pastores, e muitas vezes tratando questões destes próprios pastores. Como, por exemplo, escrevendo a Timóteo, ele disse para que Timóteo, então, despertasse o dom de Deus que havia nele, e também falou, orientou que ele não desprezasse, ou não permitisse que alguém desprezasse a sua mocidade. Então a proposta é, em primeiro lugar, tratar o pastor. E é por isso que ele diz também a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, se não houvesse um cuidado pessoal, nunca o obreiro teria condições de cuidar da obra de Deus. A última maneira que nós podemos aí separar as cartas do apóstolo Paulo e entendê-la melhor é a partir de uma divisão doutrinária, se assim podemos dizer. E o primeiro grupo seria chamada de epístolas soteriológicas, lembrando que sotero é uma palavra que nos explica no grego sobre a salvação, e logia, estudo, certo? Então soteriologia é o estudo da salvação, ou como Deus salva, por quais meios Deus alcança o homem. Então as cartas que tratam acerca da salvação Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª aos Coríntios. Depois nós temos as epístolas cristológicas, ou seja, aquelas que tratam acerca da humanidade, da divindade, da pessoa de Cristo. Efésios, Filipenses e Colossenses. Temos as epístolas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E aí, por último, eu coloquei aí apenas a fim de conhecimento, para não deixar fora, né, para que ninguém perguntasse. E as pastorais? 1ª e 2ª Timóteo é o quê? Não, mais uma vez a gente segue aqui. Paulo não trata questões doutrinárias com esses pastores, mas escreve a esses pastores, em primeiro lugar, como eu disse agora há pouco, aos pastores, mas também resolvendo questões da igreja e alertando muito eles acerca dos falsos mestres. Então por isso que eles deveriam se aplicar à doutrina. De todas as cartas que Paulo escreveu, de todos os problemas que o apóstolo enfrentou e combateu através dos seus escritos, a única igreja que Paulo não teve problema, e é conhecida a carta endereçada a estes irmãos como a Epístola da Alegria, foram os irmãos da cidade de Filipos. O teor da carta de Paulo aos Filipenses é um teor alegre, certo? Um teor de regozijo, porque ele não escreveu para resolver problemas
particulares, como foi aos Coríntios, questão de incesto, questões de divisão de grupos. Com os irmãos de Filipos, Paulo não teve este problema, certo? Caminhando para o fim, o que nós podemos aqui agora falar, o livro profético, o único do Novo Testamento. Enquanto no Antigo nós temos dezenas, no Novo somente um, e este é o Apocalipse. Embora seja um livro profético e com muitos símbolos, a qual exigem do leitor uma interpretação segura, não quer dizer que tudo que está no Apocalipse ainda irá se cumprir, não tenha já se cumprido, e também não quer dizer que não hajam textos que precisam ser entendidos de forma literal no livro do Apocalipse. Como parte daquilo que já aconteceu, nós temos dos capítulos 1 a 3, quando são endereçadas cartas às igrejas que estavam na Ásia. E também não quer dizer que essas igrejas receberam somente o conteúdo ali descrito até o capítulo 3. Todo o Apocalipse foi compartilhado com essas igrejas. E no contexto em que João vivia, a igreja vivia, o Apocalipse veio como uma mensagem de esperança. Observem que Jesus é ele quem fala diretamente com o anjo da igreja e os seus ouvintes. E aí ele diz, né, ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Tiatira, em Pérgamo, isto diz aquele que tem os olhos como chama de fogo, anda no meio dos 7 castiçais. Ali era uma mensagem clara de que Cristo estava vivo e estava acompanhando todo o sofrimento da igreja. Então o Apocalipse é uma mensagem de esperança, não somente para o povo daquela época, mas também para nós, porque a partir do capítulo 6 nós temos ali a abertura dos selos e todo o desdobramento do que acontecerá com a humanidade, e conforme cremos, logo após o arrebatamento da igreja. Então eu sugiro a você, professor, que incentive os seus alunos a lerem o livro do Apocalipse. De fato é um livro de difícil interpretação, mas eu quero aqui indicar a vocês uma leitura muito bacana. Quando eu procurei estudar sobre o Apocalipse, eu comecei por ela e me ajudou muito. Severino Pedro da Silva, Apocalipse versículo por versículo. Estou ganhando nada para falar sobre este livro, mas ganho sim o seu desenvolvimento espiritual, o seu conhecimento, e isso é muito importante para mim. Então, se você puder adquirir, leia, sugira também aos seus alunos, pois a proposta de Severino Pedro é explicar capítulo por capítulo do Apocalipse. Professor, ficamos por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Quero lembrá-lo que você pode me chamar a qualquer momento, caso aqui alguma coisa não tenha ficado claro ou surja dúvidas durante os seus estudos. Também, se você quiser, poderá participar do grupo Sala dos Professores EBD no WhatsApp, onde semanalmente, junto com professores, estamos ali discutindo a lição, compartilhando os subsídios, e eu tenho certeza que será muito importante para você. Abaixo também o link dos cursos que ministro, e fica aqui o meu convite a você que gostou da aula para participar do curso Cartas Paulinas. Estão abertas as inscrições e eu desejo ver você. Serão 5 aulas onde aprenderemos o contexto político, geográfico, econômico em que as cartas foram escritas, e também das viagens do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que neste curso, ou através deste curso, o seu mergulho, a sua viagem no Novo Testamento será muito mais profundo. Deus abençoe você. Até a próxima aula.